E como é que tem sido pra vocês, dentro do anime, trazer essa linguagem do japonês, e não só o idioma, mas carrega toda uma cultura, né? Carrega um jeito de interpretar, um jeito de falar, expressões, um jeito de se manifestar ali. Como é que é trazer isso do japonês para o português? Nossa. Caramba, Gui, eu gostei, cara. Você faz umas perguntas interessantes. Boas, né? A gente Boa. tem que parar e Eu faço pergunta que é pra Nossa. vocês falarem bastante, eu fico aqui só ouvindo e comendo amendoim. Adorei, É a adorei. terceira já que ele solta que eu tô tipo, caramba, Guilherme. Curti. Cara, isso é uma boa pergunta. É uma é, pergunta boa mesmo. e tem muito comigo, falando da minha experiência, é o Fabo que muitas vezes nessas abridas de porta que ele dá. Rony, você fala assim na sua vida? Como é que você fala na sua vida? Você fala tipo, ô pai, você fala, ô pai, tipo, vem aqui. Tipo, um exemplo meio tosco, mas tipo, comigo ajuda da direção mesmo, de trazer de volta, de ter lembranças de como é que você fala no dia a dia, porque, sei lá, Aham. para de fazer isso, mano. Para, É. sabe, de trazer pra gente com memória do como a gente fala no dia a dia. Enquanto isso, você tá ouvindo o original na orelha também, é aquela confusão que todo mundo sabe, mas você se habitua. Sim. É, você se acostuma a ouvir uma coisa e fazer outra, porque acho que até quando você é mais musical, não sei se você sente isso também, mas eu Muito, grudo muito. muito o ouvido. Então, no começo... Porque vocês dois são muito musicais, né? Sim, Vocês sim. dois têm essa relação com a música Com a e tudo. música. Não vou mudar a pergunta, Aham. mas abrindo um parênteses para aumentar, Tá. né, elaborar mais a pergunta. Isso é bom ou é ruim? Ajuda, não ajuda? Depende? Como é que é essa relação para vocês? Eu acho que depende, porque já com o inglês, por exemplo, que é ou o espanhol, eu sinto que me ajuda a identificar as palavras, o lugar certo delas, ou sei lá, às vezes o timing não tá muito certinho, mas aí eu sei que a frase entrou aqui, consigo identificar. Só que ao mesmo tempo é mais fácil de ir junto, às vezes, com a musicalidade. Então tem que dar uma. Tem que aprender a ouvir e fazer diferente, mas ao mesmo tempo seguir o que você tá ouvindo. É Tal uma da coisa... audição seletiva, né? É, audição seletiva. Então, acho que ajuda sob um aspecto, mas a dublagem exige que a gente desenvolva essa outra habilidade. E do japonês, né, eu gosto muito de pensar em ação, sempre. Então, tipo, identificar o que a frase quer dizer, por que tá falando isso, porque aí eu não penso na música que a personagem tá fazendo, eu penso no que ela quer dizer, e aí isso me ajuda a sair dessa musicalidade. Eu sinto que quando eu não tô prestando atenção nisso, eu tendo a cair na musicalidade. Então é uma coisa que, quando eu ouço isso, eu falo, volta, volta. E as reações também. Porque às vezes as reações são diferentes. Tipo, no anime não é. A gente não reage, assim, a gente não fica na vida, né? Então, como que a gente traduz essas coisas? E também, às vezes, reações que pro japonês é um sentimento, pra gente não é. Como que a gente mistura... Como é que a gente traduz isso para o português, né? Que não é só traduzir palavra, né? É Não. traduzir emoção, é traduzir mensagem. Exato, porque às vezes a gente pode fazer... e aí ninguém vai entender por que você tá reagindo desse Não é que jeito. não conversa com a gente, Nossa, realidade. com alguém, com o público que não esteja iniciado nisso, né? Exato, Sim. exato. Mas também tem muitas reações que se repetem nos animes, né? Então, tipo, o famoso... Uhum. Esse é É o clássico. o clássico. Então, Não. tipo, também como você faz isso sem ficar parecendo só um... Que é... Que é isso, Nada, né? É. E é da hora demais porque, tipo, a gente é amigo há um tempo e é legal ouvir você falando isso porque você é uma pessoa com, eu acho que o triplo, quase o quádruplo de tempo de experiência que eu. Tudo isso? É que você tem o quê? 11 anos? 11 anos. Eu tô indo pro quarto. Agora, terceiro pro Tá. quarto. E, cara, eu nunca te vi falando sobre essas coisas de dublagem, é muito maneiro. E já tô aprendendo, cara. Já tô guardando pra mim. Depois você tira a fichinha ali no caixa, tá? Eu vou Não, gravar a mas eu tela dessa também- parte. Mas eu curto também te ouvir porque... É isso, tipo, eu... Claro, a gente vai somando as experiências, né? Então, tipo, eu sinto que eu não fiz escola. Eu fui fazendo
e fui aprendendo no estúdio. Fazendo E aí lá. errando muito. Uhum. Que da hora. E percebendo as coisas muito. Então acho que é isso. Acho que hoje eu sei falar sobre isso porque eu ficava pirando assim, tipo, nossa, isso tá uma merda, hein? Por que tá uma merda? E aí comecei a pensar sobre essas E coisas. tipo, e tinha alguém ali pra... Alguém chegou um dia pra você e falou assim, ó, isso aqui não tá maneiro por causa disso, e alguma chave virou ou você foi descobrindo sozinha? Eu fui descobrindo porque eu tava na época da faculdade, enquanto eu comecei a dublar. E aí, tipo, eu ia pra aula, e aí, sei lá, eu tava tendo aula de realismo, que foi um semestre muito forte, assim, pra mim. Que eu fiz Unicamp, né? Uhum. E aí, no terceiro ano, a gente tem aula de realismo. Que é uma linguagem... A gente usa muito audiovisual, Sim, sim. né? E aí, a gente começou esse papo de, Stanislavski, Sim. papapó, que é o nome Né, pra o grande atuação, nome para atuação, né? livros estudados até hoje e Isso, tudo é o mais. cabeçudo. O cabeçudo. Mas aí era legal, porque eu tava na sala e o meu professor falava: você tá falando texto e tá musicado, eu quero ver você falando na ação. E aí eu ficava, na ação? Nossa, o que ele quer dizer? Daí eu chegava no estúdio, daí eu, tá musicado! Ah lá. É isso, entendeu? Então acho que foi Uhum. essa ponte também Sim. foi legal pra isso. Da hora. Então, já que vocês caíram nesse assunto, como é que foi então? Vamos desenvolver mais essa percepção de vocês que como é que foi descobrir como é feita a dublagem? Chega lá, a Raíssa estava ali na faculdade dela e estava estudando teatro, várias vertentes, vários estilos e de repente se meteu a fazer dublagem que tem um jeito de fazer. É uma interpretação aplicada, né, a uma técnica diferente, aplicada num palco diferente, um jeito diferente de fazer, um ritmo diferente. Como é que foi isso pra você, Raíssa? Como é que foi chegar no estúdio de dublagem e falar assim, ó, senta aqui, assim que faz? Tá. Nossa, pra mim, eu lembro que a primeira coisa que eu fui dublar, dava o play e eu não conseguia falar. E era tipo, sei lá, oi. Sabe assim? Oi. E eu tinha uma voz, hoje ela já é aguda, mas quando eu comecei eu tinha 16 pra 17. Era mais aguda. E só tinha personagem adulta, então não tinha nada a ver, Caramba. assim. Eu fazia frases bem pequenininhas. E aí, eu tive uma atividade muito intensa nos primeiros anos. Uhum. Mas foi um choque porque antes disso eu tinha experiência com um curso de teatro livre. Mas um curso muito bom, a gente montava tipo tragédia grega e era um bando de criança e adolescente. Fazendo tragédia grega. Era uma Maravilhoso, doideira, Mas era uma eram doideira. cursos que você estudava o processo, tinha um caminhamento de Tinha. pegar o texto, estudar o personagem, criar o subtexto, criar a história daquele personagem, ler, fazer a leitura, Tudo. fazer as marcações, aí ensaia. Isso tudo leva um certo Leva um tempo tempo. até que você chegue no momento. Leva Agora um vamos tempo. montar esse espetáculo. É. Não, A é. dublagem não tem esse tempo. É. A dublagem chega lá, ó, a cena é essa, faz. Acho que por isso que eu também fiquei tão... No começo eu me sentia muito travada, assim. Dava play, eu falava, não consigo falar oi no timing 15:07, eu não, socorro. Mas, com o tempo você vai pegando essas coisas e eu acho que é uma adaptação de tamanho de atuação. E a essência é a mesma, o que muda é a parte mecânica do trabalho, se é que eu posso colocar assim. É tipo dirigir, né? Você vai dirigir, você fala, meu Deus, é muita coisa Sim. pra prestar atenção ao mesmo Sim. tempo. Mas aí você acostuma a pisar na embreagem, botar a primeira e quando você vê, você tá... Eu acho que a dublagem tem esse tempo, você é professor, você também sabe, né? Desse período que a gente tá aprendendo a dirigir o carro. Sim. Até a hora que a Primeiro. coisa fique orgânica. Aí quando fica orgânica, eu sinto que vai, assim. Mas eu comecei a perceber que a essência é a mesma, que tem muita coisa que dá pra transpor. Só que você tem que entender que você tá dentro de um estúdio, com microfone. Muda a regra do jogo, mas o jogo não. É isso que eu diria, assim. Foi maneiro pra caramba isso aí, cara. E aí, Você Rony? Cara, eu tava me formando no teatro e eu comecei a ficar meio tatuado.
Então, Apareceu, foi, pô, caraca. apareceu, Nossa, foi pipocando. acordei. Acordei hoje com o negócio coçando quando viu. Cachorro no pescoço. Coço, do nada. Aí, e aí as professoras e tal, eu comecei a ouvir, cara, beleza, vai ter coisa pra você, mas você se tatuando vai te estigmatizar um pouco, você vai ficar um pouco mais nichado. Você que tá começando, se você pegar um teste e tiver empatado com outra pessoa e o personagem não tiver tatuagem, enfim. Vai dar trabalho pra produção, que tem que ficar Produção. maquiando toda hora. Aí eu fiquei, sabe, eu vou me tatuar mesmo, mas o que eu posso fazer pra não aparecer minha cara, então? Se esse é o problema, meu corpo e tal. Eu falei, bom, eu acho que eu gosto da Disney, eu gosto muito da Disney. Como é que os bichinhos cantam? Como é que os bichinhos falam? Eu não, né? E eu sempre gostei muito de Hércules. Sempre gostei muito de Hércules e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou me formar no teatro, então, e eu vou buscar dublar. Eu vou ver o que dá, vou fazer uma aula. E eu me formei no teatro ao mesmo tempo que eu me formei em produção fonográfica, em áudio, ao mesmo tempo. Então, Da hora. meu primeiro professor de dublagem foi o Ettore. O Olha Ettore aí. Zwin. E foi isso, cara. Eu lembro a primeira vez que... A primeira cena que ele colocou pra gente, pra eu dublar, era um oi, tudo bem. Na hora que eu abri a boca, eu tava no final da cena. E eu tava suando frio, nervoso, um monte de gente atrás de mim. Aí ele, calma, filho, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Aí ele começou a me perceber mais, viu que eu tava ficando muito nervoso. Ele me deu cenas que eu falava um pouquinho aqui, falava mais um pouquinho aqui. Olá. E Isso no curso. no curso, e eu fui perdendo o Isso é medo. massa, né? Até que eu fiz 1 ano de curso com ele, eu falei, beleza, eu acho que dá pra eu ter minha primeira escala. Foi quando eu comecei a ser técnico de áudio do Brasil e Olá. comecei a tecnicar Olá. para um certo diretor. E eu ouvi um conselho do Fiteófilo Olha aí. que eu carrego e que foi muito importante pra mim no começo. Quem Cara, diria? ouve mais, fala menos e atrapalha o menos possível. Então eu sentava do lado do Gui e só ouvia tudo que ele dizia. Olá. E eu tive a oportunidade de ver o Gui dirigindo muita gente maneira. E eu nunca cobrei ele disso. Nunca, Nunca. nunca. É? Tá me devendo uma grana. E eu vi, eu falo, caramba, então é assim que faz. Eu tava com... E ao mesmo tempo que é muito legal você ver gente muito boa trabalhando, é meio desesperador. Tipo, pra quem tá começando, você fala, caramba, como é que essa pessoa passa 1 minuto de cena? Beleza, às vezes são pessoas com 10, 20 anos de carreira. 30, 30. né? 30. Tem uma galera que... Numa velocidade, É. e pescando intenção, pescando coisas, detalhes, assim, de um jeito tão simples. E tecnicar e ver você dirigindo foi uma aula, um plus a mais pra eu poder começar e falar o meu oi, tudo bem, dessa vez valendo. Que da hora. Então, foi mais ou menos isso. E... Também foi fazendo, né? Você também foi... Foi fazendo. E posteriormente eu fiz curso aqui na do Brasil porque eu vi a necessidade de melhorar mesmo pra conseguir pegar fazer coisas que agregariam artisticamente mais legais pra mim. Isso. Porque eu acho que tanto a dublagem, como o teatro, a televisão, o cinema, tudo é uma questão de prática. É. Então é uma Total. questão de desenvolvimento. Quanto mais você fizer, e quanto mais você vira, e quanto mais você aprende, mais você se desenvolve, mais você vai lapidando o seu trabalho. Né? Então, é importante. Então, o curso te permite desenvolver isso, Num né? espaço seguro. Num espaço que você pode errar. Infelizmente eu perdi a aula do Gui. Perdeu? Eu falo tem no dia, mas me arrependo.